Você já reparou como é fácil colocar os outros em primeiro lugar e se abandonar no processo? Você já fingiu não estar cansado só para não decepcionar alguém? Já disse sim quando o seu corpo inteiro gritava não? Quantas vezes você deixou de se proteger para não parecer egoísta? Mas e se eu te dissesse que isso não é nobre, é autoabandono? Segundo o estoicismo, isso te afasta da sua natureza mais essencial, que nada mais é que a sua responsabilidade consigo mesmo. Colocar-se em primeiro lugar não é egoísmo, é uma obrigação filosófica. Na visão estoica, viver de forma virtuosa exige clareza sobre o que está sob nosso controle. E o que está sob nosso controle? Sob nosso controle estão nossas escolhas, nossos limites, nosso tempo. Negligenciar a si mesmo é uma forma sutil de covardia. É como trair a própria alma em troca de aprovação alheia. Mas a filosofia estoica nunca foi sobre agradar. Ela é sobre autodomínio, dignidade e liberdade interior. A primeira lealdade de um estoico é a própria razão, e isso exige coragem. Epicteto dizia que a primeira coisa que você deve aprender é não se desprezar. E o que é se desprezar? É dizer sim a tudo que te drena, é se calar quando deveria se impor, é viver tentando evitar conflitos e criando guerras dentro de si. Os estoicos não defendiam o isolamento, mas deixaram claro que o outro é um campo externo, enquanto você é o campo interno. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre a sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Mas como encontrar essa força se você vive em função de manter os outros confortáveis enquanto se sufoca? Colocar-se em primeiro lugar exige prática e vigilância diária. Aqui estão 8 reflexões estoicas fundamentais para colocar-se em primeiro lugar, com integridade, não arrogância. Reflexão número 1. Imponha limites com serenidade. O silêncio firme impõe mais respeito do que longos discursos. Ser calmo não é ser passivo. Ser calmo é ter domínio. E quem se domina não se vende por migalhas emocionais. Há um tipo de força que não grita. Ela não precisa levantar a voz, nem endurecer o rosto. Ela apenas existe. É a força silenciosa de quem se conhece tão bem que não precisa convencer ninguém de nada. É a força de quem já decidiu até onde vai e, mais ainda, de onde nunca mais passará. Mas pense com honestidade. Quantas vezes você ultrapassou seus próprios limites só para evitar um desconforto? Quantas vezes você foi gentil enquanto morria por dentro? Ser calmo, na visão estoica, não é ser submisso. É ter a mente sob comando, é agir com a razão, não com o impulso. É saber que a serenidade verdadeira nasce de um pacto inviolável com a própria dignidade. Se você não define os seus limites, o mundo fará isso por você e não será com delicadeza. O estoicismo nos ensina a discernir entre o que vale a pena preservar e o que precisamos, com firmeza, afastar. Ser virtuoso não é estar disponível para tudo e para todos. É estar inteiro, mesmo quando for preciso se ausentar. Porque quem não tem limites será sempre um terreno fértil para invasões. Qual é o preço que você tem pago para evitar o desconforto dos outros? Quantas vezes você se silenciou para manter uma paz que, no fundo, só destruiu você? Será que sua gentileza tem sido virtude ou apenas disfarce para o medo de desagradar? O estoico autêntico não teme a solidão do posicionamento. Ele a honra, porque sabe que existe uma paz mais valiosa do que a harmonia com o outro. A paz de não ter se traído. Reflexão número 2. Domine o impulso de explicar-se demais. Você não precisa justificar cada escolha. Quem se explica demais já começa perdendo. O sábio fala pouco e vive com clareza. Quando há firmeza, não há necessidade de convencimento.
Por que sentimos essa urgência de explicar tudo? Por que temos tanto medo de sermos mal interpretados? Porque, ao escolhermos por nós mesmos, já nos apressamos em dizer: não é por egoísmo, é que eu preciso, é que eu estava cansado, é que eu só queria um tempo. Porque não basta simplesmente dizer não. Você já se pegou ensaiando frases mentalmente, tentando tornar sua decisão mais aceitável para o outro? Como se precisasse pedir desculpas por se preservar? No estoicismo, há um princípio claro. A ação reta não precisa de aplauso. Ela fala por si. Quando você está firme no que é justo, não para os outros, mas para você, as palavras se tornam poucas e o silêncio se transforma em armadura. Explicar-se demais não é transparência. É insegurança disfarçada de gentileza. É medo de ser rejeitado, rotulado, criticado. E então você pode se perguntar: será que vão achar que eu fui duro demais? Que eu estou mudado? Que estou distante? Mas, e se acharem? Você vai se moldar ao julgamento de cada um todos os dias? Você vai perder a si mesmo só para caber em ideias que nem são suas? O sábio estoico não se justifica. Ele age com base em princípios. E a serenidade dele incomoda porque ela é a ausência do apelo. Aquele que vive tentando convencer já partiu do pressuposto de que precisa ser aceito. E aquele que vive em busca de aceitação nunca será livre. Por que você tem medo do silêncio que vem depois de uma escolha firme? Será que, ao se explicar tanto, você está dizendo ao mundo: minha verdade não basta por si só? O estoico vive de forma coerente, não de forma explicável. E quando há coerência, o tempo revela tudo. Não é a sua fala que convence, é a constância dos seus atos. A firmeza serena assusta, porque ela é rara. Mas é nela que mora o verdadeiro respeito. Se você está gostando deste vídeo, antes de seguirmos para a próxima reflexão, quero te pedir para que deixe seu like e inscreva-se no canal, porque além de estar apoiando este trabalho, você também estará garantindo que receberá os próximos conteúdos que podem transformar sua maneira de se posicionar no mundo. Garanta agora que esse tipo de conteúdo continue chegando até você. Isso pode fazer toda a diferença em sua vida. Reflexão número 3. Crie um código pessoal de limites invioláveis. Liste aquilo que você não tolera mais e cumpra essa lista como se fosse lei. O estoico honra sua razão como um imperador honra seu decreto. Se você não proteger seu espaço, ninguém fará isso por você. Você já percebeu como certas pequenas concessões custam caro? A primeira vez que você se cala quando deveria se posicionar. A primeira vez que tolera uma ironia disfarçada de brincadeira. A primeira vez que permite que alguém ultrapasse o que até então era um limite seu. Essas primeiras vezes são silenciosas, mas elas constroem o caminho do seu abandono. E quando você finalmente acorda, o território da sua vida já foi ocupado, por vontades que não são suas, por vozes que te pressionam e por presenças que te esvaziam. O estoicismo não trata limites como preferência, trata como lei. Marco Aurélio, que comandava impérios, entendia que o maior domínio não é sobre os outros, é sobre si mesmo. E domínio exige estrutura, exige um código. Você já escreveu em silêncio suas próprias leis internas? O que você nunca mais aceitará ouvir, mesmo vindo de quem ama? O que você não tolerará mais calado, nem para manter a aparência de paz? O que fere a sua dignidade, mesmo que ninguém mais perceba? Se você não souber responder, alguém responderá por você. E o mundo sempre escolhe o que é conveniente, não o que é justo. Ter um código de limites invioláveis é viver com clareza, é não precisar pensar demais diante da dúvida. Você simplesmente sabe, aquilo ultrapassa a linha, e com isso eu não negocio. É como um imperador assinando um decreto.
silencioso, mas irrefutável. Mas atenção, limites não são ameaças, nem gritos, nem punições. Limites estoicos são decisões íntimas sustentadas com firmeza. São portas que você fecha, não por raiva, mas por amor próprio. Não para excluir, mas para se preservar. Quais foram os limites que você ignorou e se arrepende até hoje? Quantas vezes você percebeu o invasor, mas deixou entrar, com medo de parecer duro demais? Até quando você vai confundir tolerância com submissão emocional? Crie seu código, grave-o na alma e viva como quem se honra, porque quem não sabe o que não tolera, acaba tolerando tudo, e quem tolera tudo, aos poucos, desaparece de si. A alma perde força onde você não impõe limites. Reflexão número 4. Antecipe o desconforto, visualizando-o. Antes de ceder por medo do julgamento, pare. Visualize o que pode acontecer se você disser não. E perceba, a rejeição dói menos do que a autoanulação. Treine sua mente para suportar os pequenos choques da autenticidade. A maioria das pessoas não se curva por maldade, se curva por medo. Medo de parecer fria, de desapontar, de ser chamada de arrogante, ingrata ou indiferente. Mas o estoico não age para evitar desconforto. Ele se prepara para suportá-lo. Imagine a seguinte cena. Você está prestes a dizer sim novamente, mesmo sabendo que isso vai custar sua paz. Mesmo sentindo lá no fundo que está se traindo mais uma vez. Mas você hesita em se colocar em primeiro lugar, porque teme o que vem depois. A expressão de desapontamento, o silêncio, o julgamento. E então você cede, mais uma vez. É aqui que o estoico pratica a antecipação do desconforto, visualizando-o. Ele faz a antecipação racional dos cenários adversos. Ele fecha os olhos por um instante e pergunta: e se eu disser não? O que exatamente pode acontecer? Será desconfortável? Sim. Haverá silêncio? Talvez olhares tortos, distanciamentos, comentários velados? Provavelmente. Mas você sobreviveria a tudo isso. O que talvez não consiga mais suportar é essa vida onde você se abandona em nome da aceitação. O desconforto de ser autêntico é passageiro, porém o desconforto de se trair se acumula em silêncio. Premeditar o desconforto não é pessimismo, é preparo, é enxergar o cenário difícil antes que ele chegue e escolher manter-se firme mesmo assim. Você treina sua mente para suportar o atrito da verdade e deixa de viver como refém da expectativa alheia. O que realmente te paralisa? A reação do outro ou a sua falta de coragem? Quantas vezes você disse sim para evitar uma tensão e depois passou dias em guerra consigo mesmo? Será que você está fugindo do desconforto ou da necessidade de crescer? O estoico sabe que a alma se fortalece nas pequenas dores escolhidas conscientemente. Cada não dito com firmeza é um voto de fidelidade a si mesmo. Cada silêncio sustentado com honra é um passo rumo à liberdade interior. Prefira o peso da escolha honesta do que a leveza aparente da submissão, porque o leve de agora pode se tornar um fardo insuportável mais tarde. E mais importante ainda, saiba que a sua autenticidade vale qualquer desconforto, porque nada machuca mais do que se abandonar todos os dias, só para ser aceito por quem não te entende. Reflexão número 5. Pratique a separação entre a sua essência e a expectativa alheia. O que esperam de você não define quem você é. Seja fiel à sua essência, não às expectativas alheias. Há um tipo de prisão que não tem grades nem cadeado. E mesmo assim, mantém milhares de pessoas cativas. É a prisão da expectativa. O que seus pais esperam, o que seu parceiro espera, o que seus amigos, colegas, seguidores, vizinhos, até estranhos esperam.
Você já parou para pensar quantas escolhas da sua vida não foram, na verdade, suas? A armadilha é silenciosa. Você começa tentando ser gentil, depois começa a se moldar. E quando percebe, está vivendo uma versão editada de si mesmo, com medo de desapontar, com medo de desagradar, com medo de ser diferente do que projetaram para você. Mas o estoicismo é direto e diz: a expectativa dos outros não é sua responsabilidade, a sua essência é. Marco Aurélio escreveu, com a lucidez de quem já havia entendido tudo, a seguinte frase: pare de se perguntar o que é um bom homem, seja um. Não é sobre convencer, é sobre ser. Mas quem é você sem o olhar dos outros? Quem você seria se ninguém esperasse nada? Se ninguém opinasse, cobrasse, rotulasse? Você conseguiria sustentar sua verdade sem plateia? Você está vivendo o que é verdadeiro para você? Ou está apenas encenando o que esperam que você represente? O estoico separa com precisão o que pertence à sua natureza e o que foi projetado sobre ela. Ele entende que não precisa ser admirado, precisa ser inteiro. E a integridade é um caminho solitário, muitas vezes, porque não se adapta, não faz concessões emocionais, não busca caber, busca somente ser coerente. Em que momento você começou a viver em função do que esperam de você? Quais atitudes suas são, na verdade, tentativas silenciosas de agradar? Será que você se abandonou só para não decepcionar ninguém? Não há nada mais sufocante do que ser a expectativa do outro, quando o que sua alma pede é espaço, verdade e autenticidade. A verdadeira liberdade não é fazer o que quiser, é viver de acordo com aquilo que você é, mesmo que isso decepcione muitos, desde que não decepcione você. Esperam que você seja dócil, compreensivo, acessível, mas sua essência talvez seja firme, direta, reflexiva. A pergunta é: você vai continuar trocando sua natureza por aceitação? O estoico responderia que não, porque ser aceito é passageiro, mas ser fiel a si é eterno. Reflexão número 6. Cultive a autossuficiência interior. A verdadeira liberdade vem de dentro. Não dependa da aprovação dos outros para sentir que existe. Epicteto ensinava que o sábio é suficiente a si mesmo. Olhe para dentro antes de buscar fora. Você já sentiu aquela inquietação sutil quando ninguém curte o que você compartilhou? Ou quando o outro responde de forma fria? Ou quando sua ausência não parece fazer falta? A sensação de ser invisível pode doer mais do que qualquer ofensa. Mas aqui está o ponto que o estoicismo revela com brutal honestidade. Se a sua existência depende do olhar do outro, então você ainda não se encontrou. Epicteto foi claro dizendo: não busque fora o que só pode ser construído dentro. O que ele queria dizer com isso? Que enquanto você precisar ser notado para se sentir valioso, precisar ser desejado para se sentir importante, ou precisar ser validado para se sentir real, você será prisioneiro da opinião alheia. Sua força desmorona quando não é reconhecido. Você ainda consegue se sentir inteiro, mesmo quando não é visto. A autossuficiência interior não é frieza, é profundidade. É saber que sua alma não precisa de aplausos para continuar crescendo. É compreender que a ausência de resposta não diminui o valor da sua verdade. É viver com um centro tão firme que nenhum olhar torto, nenhuma crítica, nenhum silêncio te desloca de si. A opinião dos outros só te governa se você abdicar da própria soberania. O estoico não vive isolado, mas vive ancorado. Ele participa do mundo, mas não se curva a ele, porque o que sustenta sua paz não é a aceitação dos outros, mas estar coerente com a sua própria consciência, e isso é raro, por isso incomoda, por isso liberta. Mas essa liberdade exige um exercício diário,
Lembrar que você não está aqui para ser adorado, mas para ser inteiro. Quantas vezes você se sentiu vazio por não ter sido notado? Quantas decisões tomou só para manter a imagem de alguém admirável? Você está mesmo vivendo ou apenas sendo aprovado? A verdadeira virada acontece quando você descobre que não precisa mais provar nada, nem competir, nem se exibir, nem pedir para ser visto. Você apenas é, com presença, com solidez, com silêncio. Quem é inteiro por dentro não precisa se derramar por fora, porque o valor que nasce do seu próprio eixo não precisa de plateia. Reflexão número 7. Redefina o que é ser bom. Ser bom não é se sacrificar sempre, é ser justo. E justiça exige equilíbrio. Colocar-se em primeiro lugar é parte da ética estoica, não egoísmo. Não se pode dar o que não se tem. Desde cedo, te ensinaram a ser bom, a ceder, a entender, a sorrir mesmo quando tudo em você gritava por silêncio. Mas será que isso é mesmo bondade? Ou será apenas o medo disfarçado de virtude? Você já reparou como as pessoas aplaudem quem se doa até o esgotamento, mas raramente percebem quando esse mesmo alguém se apaga por dentro? Quantas vezes você ouviu: "Nossa, como você é bom", enquanto por dentro estava cansado, ferido ou até mesmo com raiva? O estoicismo não confunde bondade com submissão e não idolatra o sacrifício como forma de valor. Epicteto dizia: "Ame, mas com sabedoria, ajude, mas com discernimento, doe-se, mas nunca ao ponto de se perder." Ser bom sob a ótica estoica é ser justo, e a justiça começa dentro. Você tem se anulado para manter o título de pessoa boa? Você tem permitido abusos sutis só para não parecer frio ou egoísta? Quantas vezes o ser bom que esperam de você exige que você não seja você? A verdadeira bondade não se autodestrói, ela constrói. E para construir é preciso ter estrutura, é preciso ter limites, é preciso estar inteiro, ser íntegro consigo mesmo. Você não pode oferecer abrigo se está desabando por dentro. O estoico entende que não existe virtude onde há desequilíbrio, e não existe justiça quando o primeiro a ser ignorado é você mesmo. Volto a ressaltar que colocar-se em primeiro lugar não é egoísmo, é ética, é maturidade, é responsabilidade com o que você é. Por isso, talvez esteja na hora de você se libertar desse rótulo de bom que te aprisiona. Talvez você não precise mais ser tão compreensivo, tão disponível, tão agradável. Talvez agora seja a hora de ser justo, consigo, com seus limites, com a sua saúde emocional. Ser bom não é dizer sim o tempo todo. É saber a hora exata de dizer não, sem culpa, sem medo, sem se explicar. No fim, a bondade verdadeira não te esgota. Ela te fortalece, porque ela não nasce da vontade de ser aceito, mas da decisão firme de ser inteiro. Reflexão número 8. Agende um tempo para si mesmo como dever moral. Não se trata de spa, descanso ou distração. Se trata de se reconectar com sua razão, com sua natureza racional. O estoico não vive para agradar, vive para se alinhar com o princípio. Você já reparou como o mundo exige pressa, mas te entrega vazio? Você corre, se doa, responde a tudo, cumpre promessas, mas no fim do dia, deita-se com uma estranha sensação de estar sempre ficando para depois. Você está presente em todos os lugares, menos dentro de si. O estoicismo não romantiza a solidão, mas afirma com clareza que o tempo que você dedica a si mesmo não é luxo, é obrigação. Porque se você não parar para se ouvir, a voz do mundo vai gritar por cima da sua. Marco Aurélio, no ápice do poder imperial, escrevia nas madrugadas, não por vaidade, mas por necessidade. Era ali, no silêncio, que ele limpava a alma do ruído da multidão. E você?
Quando foi a última vez que parou para estar consigo, sem distração, sem telas, sem pressa? Você consegue ficar com você ou precisa sempre estar ocupado para se esquecer? O tempo sozinho, para o estoico, é um templo. É onde ele faz o inventário da alma, onde revê suas intenções, onde reconecta o pensamento com o propósito. Não há clareza sem recolhimento, não há domínio sem escuta interior. Você pode estar rodeado de pessoas, compromissos e notificações, e ainda assim estar inteiramente ausente de si. Quanto do seu tempo é realmente seu? Você reserva momentos para cuidar da sua mente, como quem protege algo sagrado, ou vive apenas reagindo, como se você fosse de todos, menos de si mesmo? Os estoicos sabiam que um homem desconectado de sua razão se torna um brinquedo do acaso. É levado pelas emoções dos outros, pelas urgências externas, pelos desejos que nem são seus. Mas aquele que reserva tempo para si, não apenas se protege, ele se fortalece. O mundo exige, mas sua alma também pede, e o pedido dela é mais silencioso. E se você não aprender a se ouvir, você irá se perder no barulho dos outros. O mundo respeita quem se respeita, mas primeiro você precisa ser seu próprio guardião. Quantas vezes você se traiu apenas para ser aceito? Quantas vezes esperou que alguém te colocasse em primeiro, quando nem você fez isso por si mesmo? Isso não é bondade, isso não é humildade, isso é abandono. E o abandono mais cruel é o que a gente pratica contra si mesmo, em nome de uma paz que nunca chega, de um amor que nunca vem, de uma validação que sempre depende do outro. O estoicismo não te promete um caminho fácil, mas te oferece um caminho firme, um caminho de volta para sua razão, para o seu eixo, para sua força. Sua alma é responsabilidade sua, e isso é sagrado. Seja você o primeiro a se proteger, a se ouvir, a se respeitar. E se essa mensagem te tocou, se em algum lugar aí dentro você sabe que precisa se colocar em primeiro lugar com mais firmeza, então permaneça por perto inscrevendo-se agora neste canal. Faça parte de uma comunidade que escolheu a fortaleza interior ao invés da submissão emocional. Ative também o sininho, porque as próximas reflexões podem ser exatamente o que sua mente precisa ouvir no momento certo. Curta este vídeo para que ele chegue para mais pessoas que, assim como você, estão precisando ouvir essa mensagem. Também compartilhe com alguém que precisa urgentemente lembrar que colocar-se em primeiro lugar não é egoísmo, é sabedoria. Porque quando você aprende a se escolher, o mundo aprende enfim a te respeitar. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Até o próximo vídeo.